Você já imaginou uma cidade onde o terror reinava como lei? Onde gritos de agonia eram a trilha sonora diária e o sangue corria como água nas ruas? Bem-vindo a Nínive, a capital do império mais cruel da antiguidade. O que você vai descobrir sobre os ninivitas hoje vai fazer qualquer filme de terror parecer uma história infantil. Se você ainda tem dúvidas sobre o lado sombrio da humanidade, se inscreva no canal e prepare-se para conhecer uma verdade perturbadora que a história tentou esquecer. Era o ano 700 a.C. Enquanto outras civilizações celebravam a arte e a filosofia, Nínive prosperava através do medo absoluto. Localizada às margens do rio Tigre, no que hoje é o norte do Iraque, Nínive não era apenas mais uma cidade, era um símbolo de terror que fazia vizinhos tremerem só de ouvir seu nome. Imagine uma cidade com muralhas de 15 metros de altura, tão largas que carruagens corriam sobre elas. Uma cidade de 120 mil habitantes vivendo em constante pavor, não dos invasores, mas de seus próprios governantes. Os reis assírios criaram aqui a primeira máquina de guerra da história, onde a crueldade não era um defeito, mas uma política oficial. Para entender o que tornou Nínive tão terrível, precisamos começar pelo básico. A cidade foi construída no ponto mais estratégico da Mesopotâmia, controlando rotas comerciais vitais. Mas o que a diferenciava não era sua localização, era sua filosofia de poder. Os ninivitas acreditavam que o medo era mais poderoso que qualquer arma. O rei Senaqueribe, um dos mais famosos governantes ninivitas, transformou a cidade em uma obra-prima do terror. Ele mandou construir palácios com relevos que mostravam exatamente o que acontecia com seus inimigos. Não era propaganda, era um aviso. Qualquer um que entrasse na cidade via esculturas detalhadas de pessoas sendo esfoladas vivas, empaladas ou decapitadas. Mas por que tanta crueldade? Os ninivitas não eram apenas sádicos, eram estrategistas. Eles descobriram que espalhar o terror era mais eficaz que lutar batalhas. Quando chegavam a uma cidade, já encontravam as portas abertas. Reis preferiam se render a enfrentar o destino que os ninivitas reservavam aos rebeldes. A sociedade ninivita era dividida em camadas bem definidas. No topo, o rei, considerado representante do deus Assur na terra. Logo abaixo, sacerdotes e generais. Na base, escravos e prisioneiros que viviam uma existência além do imaginável. As mulheres da elite viviam em luxo, mas as esposas dos conquistados conheciam o pior lado da desumanidade. O mais impressionante era como os ninivitas documentavam sua própria brutalidade. Em tablets de argila, reis se gabavam de seus atos mais cruéis. Um texto do rei Assurbanipal diz: "Arranquei a pele do rosto de meus inimigos e a estendi sobre os muros da cidade." Não era exagero. Arqueólogos encontraram evidências que comprovam cada palavra. A economia ninivita dependia da guerra. Cada campanha militar trazia tesouros, escravos e tributos. Os mercados de Nínive eram os mais ricos do mundo antigo. Vendiam desde especiarias exóticas até seres humanos. Um escravo forte valia 3 bois. Uma escrava jovem valia 5. Para controlar um império baseado no terror, os ninivitas desenvolveram um sistema administrativo complexo. Escribas registravam cada detalhe, desde tributos até execuções. Mensageiros levavam notícias em cavalos rápidos. Era uma burocracia da morte, onde eficiência significava maximizar o sofrimento. A religião ninivita também refletia sua obsessão com violência. Assur, seu deus principal, era uma divindade da guerra. Os ninivitas acreditavam que cada tortura era uma oferenda aos deuses. Templos eram decorados com cenas de batalha, e sacerdotes realizavam rituais que hoje consideraríamos abomináveis. Mas havia um lado paradoxal em Nínive. Enquanto seus guerreiros espalhavam terror,
Artistas criavam obras de beleza surpreendente. Os famosos jardins suspensos de Nínive, construídos por Senaqueribe para sua esposa, eram considerados uma maravilha do mundo antigo. Bibliotecas guardavam milhares de tablets com conhecimento científico e literário. A vida cotidiana em Nínive era um contraste constante. Nas ruas principais, comerciantes vendiam produtos vindos de todo o mundo conhecido. Crianças brincavam entre fontes ornamentadas, mas bastava um olhar errado para acabar nas mãos dos guardas. Justiça era sinônimo de punição, e punição significava sofrimento extremo. A comida ninivita era surpreendentemente sofisticada. Banquetes reais incluíam pratos com especiarias importadas da Índia. O vinho fluía em taças de ouro. Mas enquanto a elite festejava, prisioneiros eram forçados a comer restos ou até mesmo carne humana, como parte de rituais de humilhação. A educação em Nínive focava em criar guerreiros e administradores implacáveis. Jovens nobres aprendiam estratégias militares e técnicas de tortura como parte do currículo. Escribas eram treinados para registrar atrocidades sem demonstrar emoção. Era uma escola de crueldade institucionalizada. E ainda nesse vídeo você vai descobrir como os ninivitas transformaram a tortura em arte macabra. Quais práticas faziam até outros povos cruéis parecerem civilizados, e o momento surreal em que toda essa maldade encontrou um adversário inesperado. Mas nada preparou o mundo antigo para o que os ninivitas faziam com seus inimigos. Se você acha que já viu de tudo na história da humanidade, espere até conhecer os castigos que transformaram Nínive no reino do medo absoluto. O que acontecia quando alguém desafiava o poder dos ninivitas? O governador de uma cidade rebelde ainda estava vivo, enquanto seus próprios filhos eram forçados a arrancar sua pele. Cada grito ecoava pelas ruas como música para os ouvidos dos conquistadores. Essa não era uma cena isolada. Era o procedimento padrão do exército mais temido da antiguidade. Os ninivitas transformaram a tortura em uma ciência exata. Cada método tinha um propósito específico. Cada instrumento era projetado para causar o máximo de sofrimento com um mínimo de morte rápida. Eles queriam que suas vítimas durassem. O terror precisava ser prolongado, visível, inesquecível. O empalamento era sua especialidade mais notória. Postes de madeira eram cuidadosamente preparados para atravessar o corpo sem atingir órgãos vitais imediatamente. Vítimas podiam agonizar por dias, servindo como advertência viva para quem ousasse resistir. Campos inteiros ao redor de cidades conquistadas eram decorados com esses monumentos humanos ao sofrimento. Mas havia requintes ainda piores. Reis ninivitas mantinham jardins de cabeças, pilhas organizadas de crânios que serviam como decoração dos palácios. Alguns eram transformados em taças para banquetes. O rei Assurbanipal gabava-se de beber vinho no crânio de seus inimigos enquanto jantava com suas famílias forçadas a servir à mesa. O esfolamento vivo era reservado para líderes rebeldes. Carrascos especializados removiam a pele com precisão cirúrgica, começando pelos pés. O processo podia levar horas. A pele era então esticada nas muralhas das cidades como um tapete macabro. Era um aviso claro: rebelião tem um preço. As mulheres cativas enfrentavam destinos específicos. Esposas de reis derrotados eram forçadas a participar de rituais de humilhação pública antes de serem entregues como troféus aos generais. Filhas da nobreza se tornavam escravas sexuais, enquanto as mais sortudas eram sacrificadas rapidamente nos templos. Crianças não escapavam da crueldade ninivita. Filhos de rebeldes eram frequentemente esmagados contra pedras na frente de seus pais. Outros eram treinados desde pequenos para se tornarem carrascos, forçados a praticarem membros de suas próprias famílias como prova de lealdade ao império.
O aspecto mais perturbador era o orgulho que os ninivitas sentiam de sua